Minha pergunta é sobre a possibilidade de uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos no Oriente Médio, porque não acredito que Israel seria capaz de lutar sozinho contra o Irã. E aqui está o que Steve Bannon disse sobre a natureza do conflito no Oriente Médio e como ele se sente em relação à guerra. O que Netanyahu teve que fazer? Ele inventou, totalmente inventou, uma mentira descarada sobre os persas. Eles tinham ambições estratégicas maiores e não se importavam em arrastar os Estados Unidos por uma guerra de 20 ou 30 anos. Esses tempos acabaram. O presidente Trump se impôs, dizendo: "Ei, você é um protetor." O que Netanyahu disse? Ele deu ordens, certo? Ele deu ordens do jeito que deveria ser. Se eles quiserem fazer por conta própria, ei, que Deus os abençoe. Vão em frente. Mas não nos envolvam nisso. Não estamos nessa. É ultrajante o que aconteceu nos últimos anos e ainda não temos uma investigação sobre o dia 7 de outubro. E acredite em mim, se as mãos de Netanyahu estivessem limpas, já teria havido uma investigação e ela teria sido concluída em 30 dias. Anote isso com seu lápis número 2, porque isso vai acontecer e você vai ficar chocado com o que virá. Não há como isso simplesmente ter acontecido. Sabe, o Netanyahu deu uma entrevista ontem, ou anteontem. Ele disse que o Irã aumentou o alcance de seus mísseis para 8.000 quilômetros. Eles querem atingir Nova York, Mar-a-Lago, eles querem matar. O que está acontecendo, Scott? Quando você olha para a situação no Oriente Médio, qual é a sua compreensão? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, o próprio presidente iraniano disse que acredita que Israel vai atacar novamente e que o Irã está preparado para isso. Eu não compartilho dessa conclusão, por nenhum outro motivo. É preciso lembrar que foi Israel quem pegou o telefone e implorou a Donald Trump por um cessar-fogo no fim da guerra de 12 dias. Agora, o Irã ficou satisfeito bastante em aceitá-lo, porque havia sido alvo de um evento do tipo Pearl Harbor, que eliminou sua alta liderança militar. E os israelenses usaram todos os truques possíveis com aquelas frotas secretas de drones, atravessando o espaço aéreo do Azerbaijão para atacar a retaguarda desprotegida de Teherã e Parshin e toda aquela indústria de defesa que existe ali ao sudeste de Teherã. Tudo isso foi atingido pelos israelenses com grande eficácia. Quero dizer, o Irã foi duramente atingido. Não há dúvida disso. Mas o Irã se recuperou. E ao final da guerra, as aeronaves israelenses... Bem, os iranianos publicaram algumas entrevistas interessantes com seus pilotos. Espere um minuto. O Irã ainda tem pilotos? Achei que os israelenses tivessem destruído toda a força aérea iraniana. Porque onde estava a Força Aérea Iraniana durante essa guerra de 12 dias? Fazendo seu trabalho. Aparentemente, a Força Aérea Iraniana, incluindo aqueles velhos F-14 e alguns antigos F-4, estava travando mira nas aeronaves israelenses enquanto elas faziam suas investidas, porque os israelenses estavam usando principalmente esses mísseis lançados do ar Blue Streak. Mas para fazer isso, basicamente era preciso voar por uma rota de ataque. E enquanto faziam isso, antes de liberar as armas, a Força Aérea Iraniana travava a mira, obrigando os israelenses a interromper, cancelar o ataque. Agora, eles não estavam sendo abatidos, mas também não conseguiam completar a missão, e os iranianos estavam atrapalhando os ataques israelenses. Não foi tão unilateral quanto todo mundo faz parecer. E o que também sabemos é que os iranianos conseguiram superar o escudo de defesa antimísseis balísticos de Israel. Ao final da guerra, os iranianos estavam atingindo alvos que causaram grande dor a Israel. Os israelenses estão começando a admitir, ainda que de forma velada, que houve mais alvos atingidos do que vinham reconhecendo, e isso realmente os deixou bastante preocupados. E a alta liderança estava dizendo a Netanyahu, se continuarmos, eles vão realmente acabar com a gente. Precisamos parar essa guerra agora.
perdemos o controle do resultado. Então agora chegamos ao presente. O que mudou? O escudo de defesa antimísseis de Israel mudou. Sabe, há um livro muito interessante, escrito por um especialista britânico em inteligência técnica, sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu estava com o nome na ponta da língua, O Segredo da Guerra, Uma Guerra Secreta, algo assim. Mas é sobre inteligência técnica. Basicamente, cada lado investiga as capacidades do outro, faz engenharia reversa das coisas, e foi assim que surgiram os radares, o radar alemão, o radar britânico. É assim que as coisas acontecem. Fui apresentado a esse livro por oficiais israelenses de inteligência técnica que estavam trabalhando durante a Guerra do Golfo. Basicamente, você sabe, os iraquianos estavam lançando seus mísseis Al-Hussein. Mais tarde, eles trouxeram o Al-Hussein curto, que era uma variação diferente do míssil Al-Hijarah. Cada um tinha características diferentes, anéis de acoplamento distintos, configurações diferentes e tudo mais. Os israelenses recolhiam os destroços e os colocavam em uma área consolidada que acabaram chamando de Museu Scud. Eu pude visitar o Museu Scud e vê-lo, e conversei com os israelenses que fizeram isso. Mas o ponto é que eles estudaram todos os aspectos dos Scuds iraquianos, procurando vulnerabilidades e diferenças para tentar entender o que estava acontecendo. Não há dúvida na minha mente de que os israelenses fizeram a mesma coisa após essa guerra mais recente de 12 dias. Mas o que eles aprenderam? Os iranianos começaram o conflito disparando seus mísseis de 20 e 30 anos, simplesmente saturando o sistema, sobrecarregando-o. Mas essas eram capacidades já conhecidas pelos israelenses por causa das operações Verdadeira Promessa 1 e Verdadeira Promessa 2. Os destroços delas foram coletados pelos israelenses. Então eles já estavam familiarizados com isso. Mas perto do fim da guerra, o Irã começou a empregar mísseis diferentes, ou mais antigos, com novas configurações de ogiva, ou novos mísseis hipersônicos. E esses estavam tendo um grande efeito. Mas os israelenses, é claro, estarão analisando os dados de radar, os dados de telemetria, todas as diferentes pistas que puderem obter, incluindo os destroços físicos no solo. E eles estão fazendo isso. Mas o Irã não implantou todos os seus sistemas. O que estava acontecendo no final da guerra era que o Irã começou a introduzir um novo sistema que simplesmente atravessava suas defesas como uma faca quente na manteiga. Bam! Derrubou um prédio. Você realmente não sabe nada sobre esses sistemas. Eles não têm dados suficientes. Eles não têm uma solução. E o Irã vem construindo mísseis cada vez mais novos. Vou te contar uma coisa. Sabe, não posso chamar de segredo porque os iranianos não me contam nada. Mas minha avaliação é que, como todo mundo pergunta, por que a Rússia não vende o míssil Yars para os iranianos? Se os russos são realmente bons amigos do Irã, eles dariam os mísseis Yars ao Irã. E os iranianos estão dizendo, conseguimos, não chamamos isso de racionamento, isso faz a mesma coisa. Eles conseguiram. E não há nada que Israel possa fazer a respeito. Então, quando você olha para isso, Israel não pode se defender melhor do que se defendeu. E isso não foi bom o suficiente. As capacidades de ataque do Irã são muito maiores do que as que demonstraram na Guerra de 12 dias. Além disso, o Irã desativou os drones israelenses. Tenho pessoas passando ao fundo. Desativou os drones do Mossad. Eles não vão poder jogar esse jogo de novo. As fábricas de drones foram superadas. Os israelenses romperam aquele anel. Você não vai mais passar pelo espaço aéreo do Azerbaijão para atacar uma retaguarda indefesa, porque os russos enviaram caças MiG-29 avançados e há outros novos caças e mísseis. Eles encerraram isso. O Irã consolidou suas defesas, continua tendo uma tremenda capacidade ofensiva de ataque, e a capacidade ofensiva de Israel não melhorou, nem sua capacidade defensiva. Então, por que Israel estaria incentivando uma guerra com o Irã, quando o bom senso diz que eles vão perder? Agora os Estados Unidos vão se envolver nisso? Você mencionou petroleiros e aviões sendo enviados. Cada uma das bases de onde essas aeronaves americanas operariam
é vulnerável à interceptação por mísseis balísticos iranianos. E não há nada que possa detê-los. Nenhum sistema de defesa americano pode detê-los. Então, o que os Estados Unidos ganhariam com isso? Humilhação? Derrota? Eu não sou uma daquelas pessoas que acham que a guerra é inevitável. Acho que há muito blefe acontecendo, muita encenação. Mas não acho que a guerra seja inevitável, porque a menos que surja algo novo que reafirme a superioridade israelense, e isso não é a inclusão do poder de fogo americano, Israel vai perder essa guerra. Vai simplesmente perder essa guerra. É por isso que o presidente iraniano, quando falou com jornalistas na semana passada em Nova York, tive a honra e o privilégio de estar lá para ouvi-lo e fazer algumas perguntas. Estava confiante. Não vi um homem assustado. Não vi um homem preocupado. Vi alguém sério e muito confiante na força de sua nação e de seu governo. Ele disse que eles poderiam tentar uma decapitação, se quisessem. Ele disse há 6 de mim. Você me matou? Já temos um escolhido. Você o mata? Já temos outro escolhido. Podemos descer 6 camadas. Você não pode nos matar todos. Estamos todos do mesmo lado. Essa foi a mensagem que ficou clara, porque uma das coisas que o Ocidente e Israel têm tentado fazer é fraturar o Irã. Fazer o Irã se dividir em partes constituintes com base em etnias, separar os azeris, os curdos, os árabes, os balutes e assim por diante. Até mesmo fraturar os persas em linhas tribais ou econômicas. E o presidente iraniano disse que havia algumas fraturas sérias no Irã. Ele foi honesto, disse, cometemos alguns erros. Quero dizer, ele falou sobre as mulheres de uma forma que nunca ouvi um líder iraniano falar antes, sobre como eles têm questões de gênero que precisam ser enfrentadas. Acho que é por isso que estamos vendo hoje fotos de mulheres andando por Teherã sem hijabs, porque os iranianos estão dizendo, este é um problema artificial de que não precisamos. Podemos acalmar uma boa parte da população se simplesmente dissermos não aos hijabs. E ele disse, estamos fazendo isso. Estamos reexaminando como lidamos com as questões de gênero, tudo isso. Mas ele disse, sabe, depois da guerra de 12 dias, não há mais fraturas. O Irã se uniu como nunca antes. As pessoas estão tentando tirar proveito das diferenças de opinião entre o governo e o líder supremo. Sim, senhoras e senhores, para todos vocês que estão dizendo, espere um minuto, é uma ditadura teocrática, se o líder supremo diz, então é assim. Não, não é tão simples assim. Na verdade, o Irã é muito mais complicado do que isso. Ele tem um parlamento eleito pelo povo, eles têm uma constituição, existem processos, coisas que acontecem. E o presidente é, na verdade, muito influente e muito poderoso, aliás. E sim, havia diferenças entre o presidente e o líder supremo, mas não mais. Ele diz que agora estão em sintonia. Todos estão marchando no mesmo ritmo. Qualquer um que ache que vai se aproveitar do Irã e dividi-lo, precisa repensar. E é por isso que não acho que haverá uma guerra, porque uma coisa que aprendi sobre os israelenses é que eles podem ter a pior política do mundo, e têm. Mas não são estúpidos. Eles não são ingênuos em relação ao mundo em que vivem. E os israelenses têm percepções profundas sobre o Irã. Percepções profundas. E eles podem ter... Olha, qualquer pessoa que conheça profundamente o Irã, não quero te colocar numa situação difícil. Mas antes da guerra de 12 dias, eu apostaria 1 centavo contra $1, que você via fraturas entre o presidente iraniano e a liderança. Você estava vendo divisões na sociedade iraniana, muitas críticas ao presidente vindas do parlamento. Você viu isso? Eu vi isso. E eu não ignorei. Acho que você também não, porque isso reflete a realidade. E, sabe, isso cria incerteza. Os israelenses viram a mesma coisa. Então não dá para culpar os israelenses por acreditarem que se pudessem facilitar certas ações dentro do Irã, o país estaria suscetível a se fragmentar. Mas essas mesmas pessoas agora, olha, o Irã foi colado com super cola, e quero dizer, é uma super cola de alta qualidade.
Isso não vai desaparecer. E os israelenses sabem disso. Os israelenses não são muito bons em auto-engano. Eles fazem as coisas porque têm confiança nos resultados. Estão dispostos a mentir sobre certas coisas. Estão dispostos a cometer crimes. Mas no fundo, os israelenses, no fim das contas, são realistas. Muito mesmo. E eu acho que os realistas que estão aconselhando Netanyahu sobre o Irã estão dizendo a ele, e dizendo aos líderes do Mossad, o Mossad é muito bem conectado com o Irã, que as condições que esperávamos que se manifestassem durante a guerra de 12 dias em junho já não existem. Na verdade, se tentarmos, isso vai sair pela culatra. Então, sabe, Netanyahu diz muitas coisas por razões políticas, por postura política. E as declarações que ele fez, por que ele faria essa declaração? Você tem que se perguntar, por que ele apareceria desse jeito meio cartunesco, dizendo, eles têm grandes mísseis, eles voam 8.000 milhas, podem atingir Mar-a-Lago, eles vão mirar em você, Donnie, querido, você e Mar-a-Lago, aquele lugar que você gosta lá na Flórida, eles vão te acertar com esse grande míssil, esse míssil enorme. Quero dizer, foi estúpido. Estúpido. Por que ele faria isso? Porque entrou em pânico, porque a realidade é que eles atingiram o Irã com tudo o que tinham, e o Irã ainda ficou de pé. Quero dizer, imagine ir a um bar, olhar para um cara e dizer, certo, vou acertar ele de surpresa. É assim que vou ganhar essa briga. Vou chegar e pá, ele vai cair. E então você acerta ele com tudo, e ele se vira e diz, ai! Certo, vamos lá. E ele começa a vir atrás de você. Você acabou de dar o seu melhor soco, não tem o melhor, e isso não o nocauteou. É isso. Essa é a situação de Israel agora. Eles atingiram o Irã com tudo o que tinham, e o Irã ainda está de pé. O Irã começou a revidar, e eles tiveram que dar uma pausa na briga de bar. Por que Israel iria querer começar uma briga de bar com a mesma pessoa? O soco dele só ficou mais fraco. O outro cara vem malhando e ficando um pouco mais forte desde então. Então eu não sou alguém que, olha, posso estar completamente errado. Podemos acordar amanhã e descobrir que os israelenses estão atacando o Irã e pronto. Mas quando olho para tudo no conjunto, não vejo um risco imediato de guerra. Você mencionou o quão frágil é a situação de Netanyahu e que eles não estão vencendo. Isso vai influenciar a decisão deles a serem mais sensatos em relação ao que o governo Trump está tentando colocar na mesa? Ou eles vão simplesmente pegar os reféns e continuar com o mesmo tipo de atitude que vimos até agora? Netanyahu é um animal político, e seu único caminho para a viabilidade política é o conflito contínuo. Em momentos de paz, os israelenses se voltariam contra ele num piscar de olhos, o prenderiam, o colocariam em julgamento por corrupção e outros crimes também. Quero dizer, Steve Bannon insinuou que o 7 de outubro ainda não foi totalmente investigado, e há uma chance de que, quando for, Netanyahu seja considerado falho em vários aspectos. Então, ou ele vai para o exílio. Talvez seja por isso que seu filho está passando tanto tempo em Miami, escolhendo onde o pai vai se aposentar. Ou ele vai morrer em uma prisão israelense. Esse é o destino dele se houver paz. Mas ele está sob uma pressão política tremenda por causa da situação dos reféns. Mas as pessoas que estão defendendo as condições políticas que permitiriam a libertação dos reféns, elas não são pessoas que apoiam uma solução de 2 estados. Elas não são pró-palestinas. Estão apenas frustradas porque os reféns ainda estão lá fora. Então, uma vez que os reféns sejam libertados, qual é o próximo passo para Netanyahu? Ele realmente quer a paz? E há bastante espaço para ele causar confusão nisso também. Sabe, ainda não sabemos se o Hamas vai cumprir o acordo. Mas eu acho que o Hamas, quer dizer, vamos dar um passo atrás. A contraproposta que o Hamas apresentou, aquela que Trump endossou, é basicamente o que o Hamas vem dizendo o tempo todo. Não há grande desvio, nenhuma grande surpresa do tipo, meu Deus, isso aconteceu.
Quer dizer, um governo de tecnocratas, incluindo o Fatah, o Hamas vai aceitá-lo desde que tenha presença. E o presidente não disse não. O Hamas disse, podemos nos desarmar. Eles já disseram isso antes. Mas o desarmamento precisa estar vinculado a várias coisas, incluindo uma que ainda não foi realmente discutida, que são as garantias de segurança para o Hamas. Porque Israel disse que não tem linhas vermelhas, vai bombardear qualquer coisa, tudo se decidir fazê-lo. Então, o perigo aqui não é o Hamas, o perigo aqui é Israel. E em circunstâncias normais, eu diria que esse esforço de paz não tem nenhuma chance de sucesso. Mas não vivemos em circunstâncias normais, porque há uma dinâmica diferente acontecendo que nunca existiu antes. Israel está perdendo o apoio dos Estados Unidos da América, não do presidente, mas do povo. Donald Trump disse que o controle israelense sobre o Congresso dos Estados Unidos diminuiu significativamente. Toda essa questão envolvendo Charlie Kirk mostra que os evangélicos cristãos estão começando a questionar por que continuamos a apoiar Israel da forma como fazemos. América, em primeiro lugar, começa a significar América em primeiro lugar, não América em segundo lugar depois de Israel. A obediência cega e servil de Ted Cruz a Israel, sua lealdade a Israel, já não é mais algo predominante. A ideia de um senador americano dizer entrei no Senado para servir a Israel não soa muito bem em um ambiente de América em primeiro lugar. E isso não é, sabe, desgastar um bloco sólido de granito. Quero dizer, estamos vendo o apoio a Israel derreter. E este presidente Trump investiu uma quantidade tremenda de capital político nesse plano de paz. Uma quantidade tremenda. E se Israel o sabotar, acho que será o fim de Israel, porque o que vai acontecer é que o MAGA vai se voltar contra Israel. E é isso, acaba nesse ponto. E Netanyahu também deve saber disso. É por essa razão, apenas por essa razão, que estou cautelosamente otimista de que esse plano de paz tem uma chance. Não porque Trump acredite na paz. Trump acredita no Prêmio Nobel da Paz, que ele está tentando se posicionar para receber. Mas tudo bem, não me importo com suas motivações, se o resultado for justo e bom. Mas se você voltar ao início de 7 de outubro, eu na verdade escrevi um artigo que me causou muitos problemas. Eu o chamei de a maior incursão militar da história moderna. E foi. Não é um ataque terrorista, é uma operação militar para alcançar resultados concretos. E esses resultados se baseavam em atrair Israel para um conflito em Gaza que expusesse a realidade de Israel ao mundo. Você sabe, a doutrina da ria de cortar a grama já era conhecida. Ninguém poderia imaginar que Israel chegaria a esses extremos, mas chegou. Quero dizer, ser realmente rotulado como genocida pelo mundo, eles fizeram isso também para libertar palestinos mantidos por Israel. É por isso que eles fizeram reféns, para ter algo a colocar na mesa. Aqui eles têm a chance de conseguir 1.200, incluindo Barghouti. O nome dele está na lista. Era isso que eles queriam. E também queriam criar a possibilidade de um Estado palestino. Em 6 de outubro, ninguém falava sobre um Estado palestino. Ninguém. Hoje, um dos principais aspectos desse tratado de paz é um Estado palestino, uma solução de 2 Estados. Há nações europeias reconhecendo um Estado palestino. Se isso não é uma vitória do Hamas, nada é. O Hamas nunca iria hastear a bandeira sobre Jerusalém ou sobre Tel Aviv. Você sabe, o Knesset nunca cairia diante de uma equipe de assalto do Hamas. O Hamas vence ao alcançar exatamente o que mencionamos. Destruir a reputação de Israel para que o mundo compreenda a realidade brutal e genocida de Israel. Isolar Israel, libertar os palestinos mantidos reféns pelos israelenses e abrir caminho para criar a possibilidade de um Estado palestino que inclua a representação do Hamas. Acho que estamos diante do potencial de uma vitória do Hamas. Netanyahu nunca será capaz de admitir isso, nem Donald Trump. Mas as pessoas que entendem do assunto, que vêm acompanhando essa questão, acho que Sinwar ficaria satisfeito com esse desfecho.